A paz do Senhor Jesus seja com o corpo amado de Cristo. Eu glorifico a igreja ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, né? Porque não é só a mim que o Senhor concede essa oportunidade. A você também que está aí do outro lado, eu creio que o Senhor te concede mais uma oportunidade. É mais um dia que o sol aparece sobre o céu e é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de sermos melhores e fazermos melhores para o Senhor. Eu tô meio sumida na igreja. Eu vivo sumida, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, viu? Eu tô sumida aqui no canal, mas eu tenho feito a obra do Senhor da mesma forma, né? Porque temos várias formas de fazer a obra de Deus, né? Você pode evangelizar, você pode orar por alguém, você pode, né? Levar uma mensagem àquele que está necessitado, uma oração. E todas essas são as formas de fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E também assim, igreja, eu poderia estar vindo trazer uma mensagem, né? Mas durante esse tempo que eu fiquei meio sumida, né? O Senhor estava meio calado, né? Eu também andei passando por umas provas, viu? Né? Não foi muito fácil passar, não, mas eu sei que Deus está conosco, né? Que nem eu falo. Senhor, eu não peço para o Senhor aliviá-las, eu peço para o Senhor me dar força para eu vencê-las. E assim tem sido, né? A nossa vida com o Senhor. Mas tudo é para a glória do nome dEle. Eu quero agradecer, igreja, pelo Senhor nos conceder essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por você que está aí do outro lado. Tem orado pela igreja, né? Tem intercedido por você que está aí do outro lado. Não pensa porque eu não estou vindo aqui trazer vídeo que eu não estou orando por vocês. Tenho orado, tenho intercedido, né? Tenho dobrado meus joelhos diante do Senhor pela igreja do Cristo na terra. Né? Louvado seja Deus, engrandecido seja a sua grandeza, porque só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda adoração. E já sem delongas, igreja, né? O Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração, né? Para estar trazendo para a igreja já tem uns 3 dias. E só que aí hoje eu estava orando, né? Ainda há pouco, eu estava orando e falei para o Senhor, Senhor, que palavra eu devo levar para a tua igreja hoje? Alguém pode ouvir, igreja, e não acreditar, mas quando eu abri a palavra saiu na mesma palavra que o Senhor tinha me colocado no meu coração há 3 dias atrás. Você vê que o Senhor, ele é imutável, né? Se ele te deu essa palavra, é porque é essa palavra, né? Porque enquanto eu orava 3 dias atrás, o Senhor falava comigo nessa palavra, nessa passagem. E aí hoje o Senhor me dá ela, quando eu abro a Bíblia, o Senhor me dá ela como confirmação. É uma palavra muito forte, muito conhecida, que está em Marcos, capítulo 15, versículo 21, a crucificação de Jesus, né? Só fala a crucificação, mas todos sabemos que essa crucificação se retrata do nosso Senhor Jesus, né? E a palavra nos diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi cotado. E os que passavam blasfemavam dele, manuseando as suas cabeças, e dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias e o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, que os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também os que com ele foram crucificados. O injuriavam, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatim, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam
eis que chama por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja de vinagre, e pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, do alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirou, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e o menor de José, e Salomé, e os quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitos outros que tinham subido com ele a Jerusalém. Essa palavra aqui, né, todos nós sabemos que se relata da crucificação do nosso mestre Jesus, né, do nosso amado querido Jesus. E o que o Senhor trazia ao meu coração, igreja, enquanto eu orava, né, e o Senhor me trazia essa passagem da crucificação. Porque às vezes, igreja, a gente passa por situações na nossa vida que não entendemos, né? Mas eu penso assim, eu não tenho que entender, eu tenho que crer, né? Tem coisas que eu não preciso entender, eu tenho que crer que Deus é na minha vida, que Deus me chamou, que Deus me levantou nessa terra, né? Para fazer o ídolo chamado dele. Então nós sabemos que muitas vezes vamos passar por afrontas, por decepções, por dificuldades, por tristezas, por aflições. Mas aí, igreja, quando eu estava ali orando, né, e querendo entender o porquê, eu passei por certo algo na minha vida esses dias, e eu queria entender, né, por que, Senhor, que eu tenho passado por isso, né, por que, querendo ou não, a gente é perseguido, por que, querendo ou não, as pessoas fazem mau juízo da nossa pessoa sem nos conhecer de fato, né. E ali, igreja, o Senhor me trouxe essa mensagem, né? O Senhor me trouxe ao meu coração. Eu fui crucificado por ti. Eu derramei o meu sangue. Sobre as minhas mãos foram furadas com cravo, os meus pés foram furados com cravo. Sobre a minha cabeça vieram com uma coroa de espinho. Transpassaram-se sobre as minhas costelas uma lança. O meu suor vertia sangue. Foi por ti, foi por você que eu passei essas aflições. Foi para que hoje você estivesse aqui falando de mim para aqueles que querem ouvir. E ali o Senhor começou a falar tremendamente ao meu coração, igreja amada do Senhor. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, e ele era santo, ele era puro. E ele foi caluniado, ele foi defamado, ele foi denegrido, ele foi acusado, ele foi apontado, chamaram ele de mentiroso, de enganador, de herege, tudo o que você possa pensar, falaram dele. E onde ele passava, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, almas eram alcançadas. O seu ministério foi curto, mas foi o maior ministério que teve sobre a terra. Foi o do nosso Senhor Jesus. Então, o que eu quero trazer para você hoje, não olhe a perseguição. Não olhe aquele que olha para você e acha que você quer aparecer, acha que você quer ser melhor, acha que você se acha. Não olha, olha para Jesus. Olha para o sacrifício de Jesus naquela cruz. Olha pelo seu sangue que foi derramado ali. Olha pela situação que ele passou por mim, por você, para que hoje nós estivéssemos aqui tendo a oportunidade de caminhar com ele, de servir a ele de verdade, de coração, de pensamento. Então o que eu quero dizer para você, igreja do Senhor, não importa quem se levantou contra você, não importa quem se levantou contra o teu ministério, não se importa quem apontou o dedo para você e falou coisas que doeu no seu coração e feriu a sua alma, porque Jesus, ele caminha contigo. Se você não tiver mais a oportunidade de fazer a obra do Senhor dentro de um templo, faça na rua. Se você não tem oportunidade de fazer na rua, vai nos hospitais, vai nos asilos, nos prostíbulos, nos manicômios. Ali está cheio de alma sedenta, ali está cheio de alma perecendo, precisando de uma palavra, precisando de um ombro para ser amparado, precisando de um abraço de conforto, porque o seu coração está ferido. Eu quero dizer para você neste dia de hoje, amada igreja de Cristo,
Quem deu a sua vida na cruz não foi o homem ele é falho. Quem deu a vida na cruz foi Jesus. Quem deu a vida na cruz era santo, não tinha pecado, não tinha mácula sobre ele, porque ele era santo, mas ele derramou o teu sangue. Ele deu a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos o privilégio de estar diante e perante Ele em espírito e em verdade. Ainda que o mundo se levanta, todavia eu louvarei o nome santo do Senhor. Não importa, igreja, quem tem falado de você. Não importa quem tentou calar você, não importa quem tentou impedir você de fazer a obra do Senhor, não importa quem quis barrar o Espírito Santo de operar milagres e maravilha, porque aonde você estiver, o Senhor vai te usar para falar. Aonde você estiver, a sua boca vai dizer que Ele é santo, a sua boca vai dizer que Ele opera milagres e maravilhas, a sua boca vai profetizar cura, libertação, transformação, porque quem te chamou, Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Foi Jesus que deu a sua vida, foi Jesus que derramou o teu sangue, não foi o homem. Nós não vamos, igreja, ter uma salvação por merecer, não, é uma graça imerecida. Todos nós pecamos, falhamos e erramos todos os dias dobramos nossos joelhos, todos os dias pedimos perdão porque somos falhos. Perfeito e santo só é o Senhor. Então, igreja amada de Cristo, eu quero dizer para você hoje, não importa o que você está passando, não importa o vale, o deserto que você tenha atravessado, porque Jesus, Ele está atravessando contigo. Jesus, Ele está aí contigo, não olhe para o homem. O homem, ele é falho, o homem erra, o homem peca, o homem vacila. Igreja, nos dias de hoje você não acha ninguém para estender a mão, não. Nos dias de hoje não queira você contar a sua situação para o seu irmão, porque ele não vai parar para te ouvir, ele não vai te oferecer uma oração, ele não vai te oferecer o teu ombro, ele não vai oferecer a tua mão, não. Assim está o homem no dia de hoje, é poucos que sofrem com você, é poucos que choram com você e se alegram com você. Eles não param mais para te ouvir. Igreja, quando você quer fazer a obra do Senhor, quando você quer ser alguém dentro da obra do Senhor, você tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é apenas você estar ali para somar, ser mais um, não. Tem que ser a diferença. A palavra do Senhor nos diz que se você quer ser grande, seja primeiro pequeno. A palavra do Senhor fala, se você quer ser servido, primeiro seja o servo de todos, seja o menor de todos. Igreja, nós temos que servir, não ser servido. Nós temos que dar o nosso ouvido a ouvir. Nós temos que dar nossa boca para falar algo que conforta o coração do próximo quando está ferido, sangrando. Você tem problema? Sim, mas o seu irmão também tem, ele precisa de ajuda assim como você. Só que hoje em dia a igreja dá para contar nos dedos quem vai fazer isso. Eu não estou aqui para me crescer, me vangloriar, porque eu também não sou nada. Mas o que eu tenho podido fazer pelo meu próximo, eu tenho feito. Se eu puder chorar com você, eu vou chorar. Se eu puder me alegrar com você, eu vou me alegrar. Porque foi assim que Jesus me ensinou. Quando eu quis aprender a ser melhor, eu fui examinar as escrituras, nas passagens de Jesus, e Ele me ensinou que se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo, eu não sou digna dEle, eu não sou digna dEle. Não adianta. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que ajudar, é com coração, é com excelência. Então, se hoje alguém fez algo para você que seu coração está doendo, saiba, Jesus, quem derramou o sangue, quem carregou a cruz não foi o homem ele é falho. Quem carregou foi Jesus. Foi Jesus que derramou o seu sangue e deu a sua vida para que hoje você tivesse o privilégio de estar servindo a Ele. Que você possa receber esta passagem, esta palavra, e creia que o seu Redentor, Ele vive e vai se levantar em teu favor. Vai te dar vitória. Vai te conceder a presença dEle sobre a sua vida. Não importa. Não importa o que fizeram ou falaram para você. Deus, Ele vai mostrar que Ele é na tua vida. Ele vai soprar sobre a sua vida.
sobre o seu ministério. Ele pagou o preço. Foi ele que pagou o preço, não foi o homem. O homem, ele é falho, ele peca, ele erra, ele vacila. Mas Jesus não, Jesus é perfeito. Amém, igreja do Senhor? Foi Jesus que foi crucificado. Para hoje eu e vocês ter a oportunidade de servir a Ele. Amém? Eu não vou prolongar muito a palavra, igreja, porque eu tenho 3 relatos para fazer para a igreja, amém? Eu não posso guardar para mim aquilo que não me pertence. Louvado seja Deus. No último vídeo que eu postei, a igreja teve um irmão que falou: por que eu não fico só com a palavra? Por que eu tenho que trazer sonhos e visões e revelações, igreja? O Senhor disse que nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito por toda a carne. Teríamos sonhos, visões, profetizaríamos. Essa foi a palavra que está lá em Joel. E ainda que muitos não creiam que o Senhor dá sonhos, revelações, mas Ele dá, porque no tempo de José sonhou e se cumpriu. E entre outros, né? Mas eu não vou aumentar o assunto. Mas eu quero trazer para a igreja que de 3 dias para cá, Deus me deu 3 sonhos proféticos. Isso eu tenho certeza, não tenho dúvida que foi sonhos proféticos. O primeiro foi assim: eu saía no fundo da minha casa, que eu sempre saio para fora e olho para o céu, pode ser de dia, pode ser à noite. Tanto se eu sair no fundo da casa, se eu sair na frente. Muitas vezes eu saio à noite, lá para as 11 horas, 11h30, meia-noite, e vou falar com Deus olhando para o céu, vendo as estrelas. Eu gosto de fazer isso, agradecer a Ele e falar com Ele. E aí eu saía, igreja, nesse sonho, eu saía para fora, né, lá no fundo, e eu tomava um susto, porque o céu estava azulzinho, era dia. Mas eu via as estrelas no céu. E eu tomava aquele susto, eu falava: realmente nós estamos nos fins dos tempos, porque você vê o céu estrelado de dia. Eu nunca vi. Porque a gente não vê, a gente vê as estrelas à noite. Mas de repente, igreja, aquele céu, ele mudava. Rapidamente mudava o cenário. O céu ficava escuro, como se fosse chover muito. Aquele escuro, aquele cinza escuro, quase puxado para o preto, bem escuro mesmo. E de um lado, assim, da minha casa, no céu, aparecia um telão muito grande. Era quadrado, telão muito grande. E quando aquele telão aparecia, mas ele estava escuro, eu sabia que era um quadrado, mas todo escuro. Começava a se formar umas letras dentro daquele telão. E eu falava: mas é em inglês, né? Eu não falo inglês. Eu falava: mas as palavras é em inglês. Mas quando aquelas letras, surgia de uma a uma, quando terminava aquelas letras de escrever, igreja, eu conseguia ler, mesmo sendo em inglês, estava escrito reset. Reset estava escrito dentro daquele telão quadrado. Aí, de repente, igreja, eu olhava para o lado, começava a aparecer vários desenhos, formatos que eu não sei explicar no céu. Era um monte de coisa muito estranha. Mas sabe aqueles desenhos que eles falam holográfico, que diz que vão enganar, vão aparecer no céu no fim dos tempos para enganar? Se possível, vão enganar até os escolhidos? Eu creio que era isso, igreja. Eu não sei dizer ao certo o que era, mas era isso. Porque formava, de repente começava a sumir, aquelas nuvens escuras, começava a aparecer um desenho e formava. De repente já aparecia outro e formava. Só que aí a igreja foi naquilo no sonho e começou a me dar medo. Aí eu entrei para dentro de casa. E quando eu cheguei dentro de casa, eu atravessei a saída, entrei pela lavanderia, saí pela cozinha, entrei pela sala e saí na área da frente. E aí, igreja, a minha filha estava com o som montado, a minha filha do meio estava com o som montado na área. E sabe aquelas luzinhas que ficam naquelas caixas de som que pisca? E ela estava ouvindo umas músicas, que era a música do mundo, mas isso também não quer dizer nada. Ela estava ouvindo umas músicas, e daí, só que aí eu sabia, eu falava assim: isso é por pouco tempo. Porque eu sabia, dentro de mim, eu sabia que aquilo ali seria por pouco tempo. Porque em pouco tempo nós não teríamos mais internet e nem teríamos mais energia elétrica. E aí, quando eu pensava comigo: mas isso aí vai ser por pouco tempo, porque nós não vamos ter mais nem internet nem energia elétrica, eu despertei, eu acordei. Era 6:50 da manhã, quando eu despertei. E assim, igreja: mas você viu, você leu alguma matéria? Não. Igreja, eu passei uma semana com uma dor de cabeça e um mal-estar, uma sensação horrível. E eu estava assim preocupada porque eu não sabia o que eu tinha. E eu enchei muito e eu não sabia o que eu tinha. E aí eu acordei e eu voltei porque eu estava com muita dor de cabeça. E eu dormi e tive esse sonho. E acordei ainda com dor de cabeça. E quando foi na noite passada, agora de ontem para
de ontem para amanhecer ontem. De novo, a segunda noite seguida. Quando foi de manhã, eu só continuei a hora que eu despertei. Mas eu tive outro sonho, que foi o seguinte: eu estava num lugar alto. E eu ouvia lá longe que caía mísseis, bomba, ia explodindo tudo. Caía, explodia, caía, explodia. Só que de repente eu não estava só vendo. Quando terminou aquele bombardeio, aquelas bombas, eu estava dentro da situação. Era como se fosse uma igreja católica, eu acho, mas muito grande, um templo muito grande de uma igreja católica. E tinha muitas pessoas, e tinha 3 tipos de pessoas nesse lugar. Tinha um soldado, umas pessoas que era livre para ir e vir, e umas pessoas que era aprisionada. E eu estava no meio desse povo que era aprisionado. E a gente estava numa fila. E a gente era levado para fora dessa igreja, era como se fosse ali um abrigo. E só que quando a gente era levado para fora dessa igreja, nessa fila, tinha mulheres, tinha criança, tinha jovens, tinha uns vagão como se fossem uns container. E nesses containers, as pessoas eram colocadas dentro. E tinha polícia desse lado, esses guardas de roupas escuras com essas armas na mão. Que eles estavam ali fazendo uma corrente e o povo passava pelo meio. Quando chegou nas pessoas que estavam na minha frente, que eu seria a próxima da fila para entrar nesse vagão, não cabia mais pessoas. Aí eles fecharam a porta e falou: espera o próximo, não cabe mais. Aí um soldado que estava ali aparelhado comigo falou com outro soldado: para onde estão levando eles? Aí ele falou: não, eles vão ser intoxicados com gás e vão ser incinerados. Quando ele falou aquilo, dentro de mim, eu fiquei assim, angustiada. Eu falei: meu Deus, é mulheres e criança. E eles estão prendendo para matar, para queimar, para incinerar. E eu fiquei com aquela angústia porque eu sabia que o próximo vagão viria e eu seria a próxima. Entrar no próximo vagão. E ali eles pegaram a gente que estava na fila e colocou de lado como se fosse em um cercado. E eu tentava fugir daquele cercado porque eu tinha medo do que ia acontecer comigo ali. Só que de repente, igreja, eu não conseguia sair daquele cercado, eu já me via dentro daquela igreja de volta. Era como se eu fosse transportada. E aí eu tava ali, tinha uma cama e tinha uma pessoa toda enfaixada, acamada. E ali eu ficava olhando para aquela pessoa, de repente vi uma mulher com os homens e uns soldados e vinha em direção daquela cama onde estava aquela pessoa. E eu ficava com medo, porque eu sabia que aquele povo ali pertencia àquele soldado também que não era bom. E eu entrava debaixo dessa cama. E via um cachorro com essa mulher. E eu ficava com medo, eu falava: o cachorro vai me denunciar que eu tô aqui escondida. Só que o cachorro era manso, ele entrava debaixo da cama e começava a lamber o meu rosto. E de repente, igreja, eu já estava lá fora de novo, no outro cercado, do lado daquele cercado que eu estava primeiro. E ali tinha uma mulher de cabelo cacheado, ela trazia uns colares no pescoço e dizia que ela era uma princesa, que eu não sei que princesa de onde. Só que ali, ela juntava com aquele soldado e outras pessoas, e nós, as pessoas que traziam ali para aquele cercado, eles iam fazer tipo um jogo, e nós seríamos esse jogo. Eu não sei o que seria esse jogo, mas dava a entender que era isso. E eu tinha medo e eu queria me esconder. Aí, de repente, a minha filha também aparecia naquele cenário, que é a mais nova também, que serve a Deus junto comigo. E a gente tentava se esconder ali, eu fugir dali. A gente caçava um meio de sair dali. E aí eu acordei. Isso foi de ontem para ontem. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu tava com aquela sensação de cansada, como se eu tivesse, vivido realmente aquela situação do sonho. Quando foi hoje, igreja, de manhã, eu tive um sonho, para resumir, eu não vou contar o sonho inteiro, porque pro começo não faz muito sentido. Eu estava num lugar, eu ia para outro lugar. Só que quando eu estava indo para esse outro lugar, igreja, no dia hoje de manhã, eu sujava os meus pés num barro, tinha chovido, estava molhado, eu sujava meus pés. E eu passava num lugar para lavar os meus pés, para chegar nesse lugar que eu estava indo. E quando eu parava para lavar meus pés, eu virava para cá, lavava um, e tinha mais 2 pessoas comigo. Eu lavava um pé, quando eu secava, aí eu virava para esse lado, para lavar o outro pé e secar. Quando eu virava para lavar o outro pé, pro segundo pé e secar, eu olhava para frente. E eu começava a ver estrelas no céu. Só que não era bem estrela. Porque quando eu começava a olhar, aquelas luzes, elas vinham. Eu olhava e via aqueles pontinhos, como se fosse estrela. Mas eles começavam a aumentar e vir na minha direção. Quando eles iam aumentando, eu via que era míssil. Aí, de repente, aquele míssil caía e explodia. Aí, de repente, vinha outro, caía e explodia. E eu comecei a falar para aquelas pessoas: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo ali?
Aí eles falavam, não. Eu falei, mas olha lá, vai cair outro míssil, vai explodir. Olha, eles não viam. Aí eu percebi que eu estava tendo uma visão. No sonho eu estava tendo uma visão. Só eu vi aqueles mísseis caindo. E aí a igreja eu comecei a ver, parecia que eu via aquela, sabe a igreja que tem lá em Jerusalém, acho que chama Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada. Era naquela região que estava caindo os mísseis. E aí de repente eu ouvi uma sirene muito alta. Soava uma sirene. E quando essa sirene soou, aí eu acordei assustada. Eu estava até tremendo na minha cama. Porque eu estava vivendo aquela cena. E eu tive um sonho, dentro do sonho eu tinha essa visão. Então, a igreja, eu creio assim, eu não sei se em Jerusalém vai começar uma guerra, vão se levantar contra ali, contra o povo de Israel, né? Eu só sei que o Senhor me mostrou em 3 dias seguidos essas 3 situações. Igreja, eu sei que tem muitas pessoas falando que vai voltar ao normal, isso é só uma pandemia, vai passar, mas olha o que está acontecendo no mundo. Deus me usou há 3, 4 meses atrás, igreja, pode entrar aí no canal e ver, falando que Deus ia usar a natureza, Deus ia usar os ventos. Olha quanto tornado, quanto furacão está tendo pelo mundo. E ainda vai vir muito mais. Não são só esses, igreja. Vai vir muito mais. Esse é só o começo. Ainda vai vir muitos mais terremotos, muito mais forte, devastador. Igreja, é tempo de nós estar ligado no alto céu. É tempo de nós começar a olhar só para a cruz de Jesus. É tempo de nós renunciar tudo que há sobre esse mundo que não agrada ao Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora qual virá o noivo, mas ele virá e não tardará. E tudo que está escrito nas Escrituras está se cumprindo diante dos nossos olhos. É tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar. Eu sei que todos nós estamos passando provas, lutas, mas o Senhor disse que nós seríamos provados como ouro no fogo. Somos um vaso de barro, mas seremos provados como ouro. E só aquele que perseverar até o fim vai ganhar a corrida, a salvação eterna. Eu quero dizer para você hoje, tá doendo? Tá, mas aguenta firme. Tá difícil? Tá, mas aguenta firme. Não desista do teu chamado. Não desista da tua família. Não desista do teu ministério, porque você pagou preço para você estar onde você está hoje. Quantas noites você perdeu sono, chorando, para hoje você estar onde você está. Só quem sabe a sua dor é você. Só quem sabe os seus varos, os seus desertos é você. Eu quero dizer para você hoje, olha para a cruz de Jesus. Olha o sacrifício, foi Ele que fez sacrifício vivo, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade. Só Ele é o caminho, só nele é a verdade, só Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que você continue firme. Não desista do teu chamado, não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque alguém chegou e falou que não é assim. Não deixa ninguém matar a esperança que há em você. Não deixa que alguém venha falar para você como você tem que conduzir o Espírito Santo. Não, porque quem conduz o Espírito... Você não tem o poder de conduzir o Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduz você. É Ele que opera tudo em todos. Não permita que alguém venha calar o Espírito em você. Porque é Ele que opera. É Ele que faz prodígios e maravilhas. É Ele que derrama a cura, a libertação. É Ele que revela o profundo, o oculto, o escondido. É Ele. Quando alguém chegar para você e falar com o Espírito Santo, tem que ter hora para falar. Não permita. Porque Ele vai falar a hora que Ele quer falar, não a hora que o homem quer. Quem tem que falar é Ele na hora que Ele quer. Não na hora que o homem quer. Jesus morreu por você. O templo que Ele disse que reedificaria em 3 dias não era um templo feito por mão de homens, não. Era o seu próprio templo, era Ele. Ele era o templo que seria reedificado em 3 dias. Ele morreu com 3 dias, Ele ressuscitou para que nós estivéssemos hoje a oportunidade de servir a Ele e servir com excelência. Não foi um templo físico feito por paredes de pedra, barro, não. Ele estava referindo a Ele. Ele era o templo, assim como você hoje é o templo que habita o Espírito Santo de Deus.
Continue sendo templo, continue sendo morada do Espírito Santo, continue sendo verdadeiro, continue sendo manso, pacífico, benigno, longânime, tardio em irar-se. Não importa quem se levantou contra teu ministério, contra a tua vida. Continue fiel a Deus, porque Ele que vai te dar salvação, não é o homem que é falho. É Jesus de Nazaré quem vai te levar para morar no céu. Pega a sua cruz e siga Ele, assim como Ele pegou a dele e levou até o fim. Amém, igreja? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua causa, a sua luta, a sua peleja. Continuarei orando por você, igreja amada de Cristo. Jesus vos ama e eu também. Eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor e fazer com excelência. Viver, mas viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Temos que ter essência, temos que ter conteúdo. E nunca se irá e nem se levantar contra ninguém, porque Deus não se agrada. Que Jesus te abençoe, amada igreja de Cristo. Desperta você que dorme, Jesus está voltando. Olhe para o sacrifício da cruz e não negue que Ele é Deus, que Ele é Jesus Cristo, o libertador, o salvador da humanidade. Tenha todos um excelente dia e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus os ama e a irmã Nilza também. Pode ter certeza disso. Continuarei orando por todos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.